Ofício 117, assunto: solicitação de operação tapa-buracos. Senhor Prefeito, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que seja verificado a possibilidade de realização de operação tapa-buracos nas seguintes vias públicas de nosso município: Rua Santa Catarina e Rua João André Cardoso. A presente solicitação trata-se de uma reivindicação dos moradores, tendo em vista a grande quantidade de buracos existentes nessas vias, o que vem causando transtornos e risco à população. Faz-se necessário o atendimento ao pedido, a fim de garantir melhores condições de tráfego, segurança aos motoristas e pedestres, bem como assegurar a adequada conservação da pavimentação das ruas. Vereador Edivaldo Rodrigues Krupek. O vereador quer usar a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, vereadores, vereadoras. Quero agradecer aqui a presença do Ricardo, que está ali, o Rei, cada Luzia, esposo, obrigado pela presença. O Vitor, que está nos apresentando hoje, que veio nos visitar hoje, né, Vitor? Muito obrigado pela presença. O Jorge, a professora Cássia, o Serginho, o Gedenilza, que está nos visitando também, está participando com nós, Dona Sônia, mãe da vereadora Aline, o Júnior, presidente da PECAM, a esposa da professora Eide também lá. Muito obrigado a presença de todos aí. Quero cumprimentar também o pessoal que nos assiste de casa, via Facebook, Instagram. Então, eu entrei com esse ofício, senhor presidente, companheiros vereadores, porque aquela rua ali que desce ali, a rua do Campão ali, que desce para baixo depois que passa o mercado ali, ela está bem danificada. Eu recebi alguns questionamentos durante esse final de semana aí, que tem uns companheiros meus ali que moram ali naquelas residências ali, e que o povo ali está meio reclamando. E antes que aconteça alguma coisa aí, um acidente, talvez um motoqueiro cair numa valeta daquele lá, é perigoso. Então, eu já peço aí, que nem diz, o apoio de todos vocês aí. Peço também aí ao prefeito que nos ajude. Na rua ali, bem o trocamento, ali bem em frente à casa do pai do prefeito, ali do seu Arlindo ali também. Ali é o ponto mais crítico que está ali. Então é isso aí. Eu peço aí, que nem diz, ao prefeito, ao executivo, que nos ajude lá, faça o serviço o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor. Até mais. A palavra está livre. Alguém queira comentar o ofício de resposta do ofício do Rodrigo? Senão a palavra fica livre para outros assuntos. Israel Avelino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, Ricardo, que faz presença na casa, Ronaldo, sua esposa Luzia, Jorge, doutor Vitor, esposa da vereadora Eide, Serginho, Jadinilza, já é da casa, né, Jadinilza? Né? Júnior, presidente da PECAM, mãe da vereadora Aline. Todos vocês, a gente quer que venha mais vezes. Senhor presidente, eu quero falar pouco aqui. Quero fazer um agradecimento. O povo que pediu para mim fazer um agradecimento. Seu Antônio, popular Antônio do Raio, lá do Dito Ferreira, aonde o Tato foi lá, fez um serviço para ele, e ele mandou agradecer o prefeito, agradecer o Álvaro, que é o secretário, que está fazendo um brilhante trabalho. Quando eu e essa Câmara apostou no Álvaro aqui, eu sabia que nós ia ter resultado. Eu sabia. Quando eu falei, aquele menino é educado, e a educação dele, o poder dele, o poder não subiu para a cabeça. Ele atende todos iguais. Não tem adversário. A política terminou, vamos supor, dia 6 de outubro. Não tem adversário. Álvaro, prefeito Ayrton, está atendendo iguais. Também o Paulinho lá, vizinho do seu Antônio do Raio, foi atendido, me falou, até ele, sobrinho meu, falou, tio, manda agradecer o operador da máquina, o Tato. Fez um belíssimo trabalho, certinho. O menino fez o que nós pedimos certinho aqui, ficamos muito contentes com ele aqui. E a gente fica muito feliz quando os agricultores estão mandando agradecer ao secretário, agradecer ao prefeito. É isso que nós, vereadores, queremos. E também, prefeito Ayrton,
está de parabéns nesse mandato do dia 1º de janeiro para cá, nas estradas aqui. Já foi falado que era o mandato das estradas. Está acontecendo. Aonde eu andei aqui, indo para o Guaranizinho, tudo cascalhadinho. Assentamento Santo Reis, Água da Abelha. Olha, a metade do município para cá praticamente já está quase feito. Então, a gente tem que agradecer, porque o povo é que está pedindo para o vereador agradecer aqui. Então, em nome do povo, a gente está de parabéns, prefeito Ayrton, parabéns, secretário Álvaro, e continue assim, que é desse jeito que a gente quer ver, trabalhando nos 4 cantos, aonde vai, tem máquina trabalhando, e vai ficar melhor ainda a hora que chegar esses 5 caminhão novo. Acredito que com mais um ano de mandato das estradas, que esse ano 2025 e 2026, o prefeito até vai fazer lá um barracão para guardar o maquinário. Mais um ano de trabalho, o maquinário vai ficar guardado. Vai fazer só os reparos, porque vai estar tudo prontinho. Se Deus quiser. Confio muito no prefeito Ayrton e confio no secretário Alves, que é um baita do secretário. E no mais, muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre, né, para outros assuntos. Eugênio. Senhor presidente, vereadores, pessoal que faz presente. Também quero palavra do Marquinho Pio. Ele pediu para dizer muito obrigado, prefeito, Álvaro, e o pessoal que trabalha no pátio lá por arrumar um cascalhinho dele. É pedido deles lá, não é meu. Eles estão agradecendo eles. Acho que o prefeito foi muito bom, atendeu. E que nem eu falei para eles, esse prefeito não é o prefeito agora, o prefeito foi bom toda a vida que foi prefeito. Tem vezes que a turma desce o cacete dele, mas inclusive aqui na Câmara, talvez foi paulhado, mas ele sempre foi o mesmo prefeito. Parabéns, prefeito Ayrton. Ainda continua livre. Mais alguém? Vamos passar, antes de passar a ordem do dia, a APECAM, Associação de Pecuaristas Cantuenses. A 11ª laçada cantuense é realizar-se no dia 8 e 9 de novembro. Presidente da associação, Armindo Bacérgio Júnior, convida toda a população de Nova Cantu para participar desse evento e também as pessoas de outros municípios que estão nos assistindo, fica convidado, a nosso convite também a participar, que vai sair um belíssimo parque de exposição do nosso município, tão sonhado, para que os produtores rurais tenham onde negociar os seus rebanhos. Entre outros eventos que é feito ali, já está cedendo aí para o município para fazer outras atividades e eventuais ali que sempre tivemos participando ali, é de aniversário, é de festa de casamento, então não é só para não tem só uma utilidade a APECAM, são várias utilidades, o qual eu quero agradecer mais uma vez a presença e o trabalho que tem realizado em prol do desenvolvimento da construção da APECAM, que é a Associação de Produtores Rurais. Muito obrigado, Júnior. Ordem do dia. Ordem do dia, todos os senhores e as senhoras têm a ata da sessão anterior. Quem concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneça como se encontra. Os contrários, que se manifestem. Não houve nenhuma manifestação contrária, fica aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, em discussão, a referida ata. A palavra está livre. Ninguém fazendo uso da palavra, coloco a referida ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários, que se manifeste. Não houve nenhuma manifestação contrária, fica aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Ordem do dia, requerimento 044-2025 e 45, de autoria da vereadora Eide, requerimento 46, da vereadora Aline, indicação 69-2025, de autoria do vereador Eugênio. Silviane. Requerimento 44. Prezado senhor prefeito, secretário, a vereadora que subscreve, em conformidade com as disposições regimentais desta Casa de Lei, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria requerer informações detalhadas sobre a disponibilidade e o processo de distribuição de leite especial, como leite sem lactose e com proteínas específicas, destinado às crianças que apresentam intolerância ou alergias ao leite comum.
A presente solicitação se faz ainda mais necessária, uma vez que, por meio de pesquisa, tomamos conhecimento da aprovação de um processo de licitação no valor de R$ 761.455,60 para aquisição deste produto. Sendo assim, o objetivo deste requerimento é obter esclarecimentos sobre: primeiro, regulamentação. Qual norma, lei ou regulamento municipal estabelece os critérios para a inclusão de famílias e crianças neste programa? Segundo, protocolo de atendimento. Qual é o fluxo de atendimento para que os pais ou responsáveis de crianças com laudos médicos possam ter acesso a esse tipo de leite? Terceiro, critérios de inclusão. Quais são os laudos e exames médicos exigidos para a comprovação da necessidade do leite especial e para a inclusão da criança no programa? Quarto, logística de distribuição. Como é organizada a distribuição para que as famílias recebam produtos de forma regular e sem interrupções? Quinto, tipos de leite disponibilizados. Quais são os tipos de leites, fórmulas, sem lactose ou com proteína específica que são oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde? A aprovação da licitação demonstra o compromisso do município em atender a esta demanda. Contudo, é fundamental para garantir que a verba destinada esteja sendo utilizada de forma eficaz e que as crianças com necessidades nutricionais específicas recebam o suporte necessário para o seu desenvolvimento saudável, conforme a legislação vigente. E o requerimento 45 ao senhor prefeito municipal. Senhor prefeito, a vereadora que subscreve, em conformidade com as disposições regimentais desta casa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer que sejam adotadas as devidas providências para que a Prefeitura Municipal de Nova Cantu se responsabilize pela poda das árvores localizadas na Avenida Cantu. A presente solicitação tem como objetivo principal garantir que a poda seja realizada seguindo o padrão uniforme em toda a extensão da avenida. Observa-se que atualmente a manutenção das árvores está sendo feita de maneira inconsciente, o que compromete a estética do local e a segurança, além de dificultar o crescimento saudável das espécies. Uma poda padronizada sob a supervisão técnica da Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, assegurará que o trabalho seja executado de forma correta, respeitando a biologia das árvores e proporcionando um visual mais organizado e agradável para uma das principais vias do nosso município. Diante do exposto, contamos com a sensibilidade de Vossa Excelência para que essa demanda seja atendida com a máxima brevidade. Vereadora e autora Eidmara Pereira Delfrate Souza. Com a palavra, a vereadora Eide. Boa noite a todos que aqui se faz presente, senhor presidente, senhora secretária, os demais colegas vereadores, a população que aqui estão nos assistindo pessoalmente e aqueles também que estão em suas residências através das redes sociais. Gostaria aqui de fazer um agradecimento, ao senhor secretário municipal da Saúde, o senhor Jair, por ter respondido por ter me respondido sobre a entrega do leite daquelas crianças que têm intolerância ao leite comum. Então, ele me passou um ofício respondendo o nosso questionamento de algumas sessões anteriores, porque algumas eu não pude comparecer e agradeço pelo apoio, senhor presidente. E eu agradeço ao senhor Jair, tirou o chapéu a ele como secretário, um dos secretários que sempre responde pelas nossas correspondências, porque assim, eu particularmente como vereadora, eu me sinto desassistida na resposta aos ofícios, aos requerimentos e às indicações. Tenho aqui em minhas mãos alguns ofícios que foram passados para assistência social, alguns ofícios que foram repassados também para assistência social, pedindo algumas informações. Inclusive, o nosso vereador José Carlos, estava, nessa época, estava ali como secretário. E eu vejo assim que alguns secretários, não sei o que acontece,
que não conseguem responder alguns ofícios, algumas solicitações que nos são feitas. Então, como a nossa função é de fiscalizar, eu particularmente me sinto desassistida em obter as respostas das secretarias, quando aqui, devido à nossa fiscalização, aqui nós pedimos, então, alguma coisa assim de esclarecimento. Então, coloco aqui um desabafo nessa noite e quero agradecer ao senhor Jair por ter respondido. Porém, a resposta ainda não foi plausível aquilo que nós solicitamos. Eu sei e reconheço muito bem que esta gestão, nós sabemos que a aprovação dessa licitação para compra desse alimento para essas crianças demonstra, sim, o compromisso que o município tem em atender essa demanda. Mas eu gostaria de saber como é atendida. O senhor secretário, ele colocou assim em resposta ao ofício, que a distribuição está sendo feita conforme o protocolo de dispensação de fórmulas dos municípios pertencentes à 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão. Certo. Tá, mas o que regulamenta essa distribuição? Qual é o regulamento municipal para que seja incluído estas famílias? E nós estamos falando nas famílias, estamos falando nas crianças, estamos dizendo também que essas crianças não vão utilizar esse leite ao longo da vida delas, vão utilizar até 6 meses, que depois de 6 meses é introduzido, então, a alimentação. Como esse protocolo de atendimento é feito? Qual é o fluxo de atendimento? Quais são os critérios de inclusão para que os laudos e exames exigidos, eles sejam, então, incluído essa criança? Porque eu vejo aqui também, nesse ofício, que ele colocou assim: assim sendo, os pacientes passam pela nutricionista e pela assistente social. Quer dizer, então, que o laudo médico não vale. Precisa passar pela assistente social e a nutricionista? Somente o laudo médico não é necessário. Então, quais são os critérios dessa inclusão? E quais são a logística de distribuição? Então, qual é a relação, a quantidade de crianças que recebem esse leite? Eu sei também que esse leite não é só estipulado para bebês, é também estipulado para pessoas idosas, é também estipulado para pessoas que passam por um tratamento de câncer, mas é R$ 761.455,60. Então, eu gostaria que fosse nos fornecido todas essas explicações, para que nós pudéssemos realmente entender que não está sendo escolhido aleatoriamente aquele ou aquela que realmente pode pagar para comprar, porque uma lata de leite custa R$ 280, e nós sabemos que se um pai ou uma mãe, ele tem o seu salário, é assalariado, mas tirar 5 ou 7 latas, que às vezes algumas crianças tomam durante a semana, e é R$ 280. Então, eu entendo muito bem a preocupação e foi feita essa licitação para atender, então, o compromisso. Mas que realmente esse compromisso seja honrado pensando na criança e não pensando, porque o pai é isso, porque o pai ganha aquilo, mas é um direito da criança dentro da LDB, dentro também do ECA, né, da proteção da criança e do adolescente, e ele é amparado por essas leis. Outra coisa também que neste ofício, nós vemos aí, no longo da nossa avenida, que tem alguns que pagam para podar as suas árvores, né? É muito bonito, a arborização aqui da cidade é muito bonita, mas tem aqueles que não têm esse cuidado. Então, gostaria de, junto ao prefeito e à Secretaria do Meio Ambiente, que eles colocassem como um padrão uniforme, principalmente na avenida.
onde nós temos ali as calçadas, onde as pessoas cuidam das árvores, é muito bonito. Né? Essas árvores que foram plantadas aqui, que eu acredito que foi ainda na gestão da prefeita Elza, hoje elas fazem uma beleza diferenciada na nossa avenida. Então, que fosse, né, nós pediríamos que olhasse com um olhar carinhoso, né, para que essas árvores elas fossem podadas no mesmo padrão, principalmente na avenida. E eu sei que em outras ruas também, quem sabe as pessoas vão seguir esse mesmo modelo. Então eu gostaria de agradecer e que nós tivéssemos a resposta dos nossos secretários. E eu falo por mim, mas eu acredito que cada um dos vereadores que aqui na Câmara tomasse as devidas providências para que os nossos ofícios fossem respondidos. Porque muitos de nós, nós temos servido como chacota aí por alguns da população, dizendo assim, mas vocês pedem, nem resposta vocês têm. Então, que nós possamos também cobrar, que nós possamos também aqui, enquanto vereadores aqui na Câmara, né, que nós conhecemos o nosso regimento e a lei orgânica, que nós temos 15 dias para sermos respondidos, que nós também, vereadores, todos nós, possamos nos empenhar junto com o jurídico e pedir certinho que essas leis, dentro da lei orgânica e do regimento, fosse cumprido. Porque, infelizmente, né, nós sabemos de comentários maldosos que são feitos aí por algumas pessoas da comunidade. E eles não estão errados. Quem está me assistindo agora sabe que não está errado. Porque se nós temos uma função, nós merecemos sim que nós sejamos respeitados em nossa função. E uma parte desse respeito é ter as nossas correspondências. Se sim, que esteja respondido. Se não, que esteja respondido. Eu vejo essa falta de resposta que se constitui, primeiro, falta de educação. Segundo, que se constitui competência ou falta de informação. E que se constitui a falta de resposta como falta de transparência. E nós precisamos ter isso. Né? Nós somos educados e aqui nós temos uma Câmara muito bem composta aqui e que nós possamos fazer jus àquilo que as pessoas nos incumbiram de fazer, que é fiscalizar e passar essa informação para aqueles que estão nos ouvindo. Ainda quero deixar aqui uma reflexão. Provérbios, no capítulo 22, versículo 1, diz assim: a boa reputação é mais valiosa do que a riqueza. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Esse provérbio, ele nos lembra de que a integridade e a honra são mais valorosos do que qualquer bem material. Então, que nós possamos, todos juntos, nós, os 9 vereadores, possamos todos juntos exercer a nossa integridade, exigir que sejamos responsáveis. E eu peço o apoio dos senhores vereadores a esses requerimentos aqui representados. Muito obrigada. A palavra continua livre sobre os requerimentos da vereadora Eide. Ninguém fazendo uso da palavra, coloca os requerimentos em votação. Quem estiver de acordo, mas como se encontra, os contrários que se manifeste, não houve nenhuma manifestação contrária, fica aprovado por unanimidade o requerimento 44 e 45. 46 da vereadora Aline. Requerimento 046 de 2025. A vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o regimento interno desta Casa de Lei, vem respeitosamente apresentar o presente requerimento ao senhor prefeito municipal, sugerindo estudo de viabilidade para elevar o índice salarial utilizado como base para o desconto previdenciário dos servidores aposentados do município. Atualmente, o desconto previdenciário, índice sobre os valores que excedem um salário mínimo federal, equivalente a R$ 1.518, a sugestão é que esse limite seja elevado para R$ 2.300, de forma a beneficiar os aposentados. Cumpre-se destacar que, conformidade com a Lei Municipal 645 de 2019, entrando em vigor a partir de 1 de janeiro de 2020,
que trata da reestruturação do regime próprio de previdência social de Nova Cantu, em consonância com a legislação federal, não é permitida a redução do percentual de contribuição de 14%. Contudo, é possível ajustar o valor da isenção inicial, ampliando a faixa de isenção do desconto. Tal medida encontra respaldo no cálculo atuarial, instrumento matemático financeiro que avalia riscos e assegura a sustentabilidade do regime, bem como no relatório de avaliação atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Cantu, a qual garante a viabilidade do sistema até o ano de 2059, não apresentando riscos para os servidores públicos. Diante do exposto, requer ao excelentíssimo senhor prefeito que determine os estudos técnicos e legais necessários para análise e possível implantação do ajuste sugerido, melhorando as condições de descontos atribuídos aos aposentados do nosso município. Aline Cristina Costa de Lara Raimundo, vereadora, autora. Aline, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, Boa secretária, demais vereadores, a todos aqui que se fazem presente. Cumprimento minha mãe, porque senão o vereador Rodrigo toda semana cumprimenta minha mãe, né? Então, mãe, toda segunda-feira está aqui presente. Cumprimentando minha mãe, cumprimento todas as pessoas que nos dão o privilégio de estar aqui hoje com a gente. E as pessoas que estão nos assistindo de casa também. Vereadora Eide, tem meu total apoio aos seus requerimentos. Afinal de contas, somos vereadores para legislar pelo município de Nova Cantu. Não venho parabenizar o executivo, porque assim como ele, nós também recebemos o nosso salário para que seja cumprido com suas obrigações. Então, nada mais justo do que ele cumprir com a lei, do que está no regimento interno desta casa e também na lei orgânica do município de Nova Cantu. Tenho o meu total apoio, 100%, até porque nós não temos, né, um retorno que seria, né, o mínimo que o executivo deveria ter de respeito com nós vereadores. Mas, enfim, né, vamos continuar cobrando também. Eu estive analisando esses dias agora, passei vários dias analisando o site do Instituto da Previdência do nosso município, dos servidores. Nós temos aqui, se não me falha a memória, a dona Luzia e minha mãe também aposentada, né? E demais aposentados que nós temos aqui, já foi explanado aqui para nós. A Eliane veio como presidente, trouxe as informações para nós, né? E diante disso eu estive estudando, né, as leis que já foram aqui mencionadas. Nós temos a lei municipal, que é a 645 de 2019, e ela foi aplicada para começar a ser executada em 1º de janeiro de 2020. Onde elevava de 11% para 14%, equiparando, então, o desconto com os funcionários efetivos, né, que são ativos do nosso município. Certo, até então, não tem nada de errado quanto a isso. Mas, o que eu percebi que está errado, né, que já poderia ter sido visto há algum tempo atrás, é que a perspectiva de vida, né, pelos cálculos do relatório da avaliação atuarial do Instituto, é que o valor de um salário mínimo pré-estabelecido, então o que excede, temos o seu Eugênio também aposentado, né? Desculpa, seu Eugênio, vou mencionar o senhor também aqui. O que excede de 1.518, ou seja, um salário mínimo federal, é cobrado os 14%, certo? Então, esse cálculo, ele tem uma perspectiva de 35 anos adiante, então de 2025 até o ano de 2059. Não interfere em nada o executivo aumentar, já que ele não pode, né, tirar esse percentual, ele não pode ser reduzido diante da lei federal. Isso não pode acontecer, realmente, né? Porque se vir uma lei federal que, diante da lei, preestabelece que vai ser abaixado o índice, né, então ele pode executar essa lei. Mas, né, no caso, ele não pode abaixar esses 14%, mas ele pode sim, gente, subir, senhores vereadores, esse índice. Então, não mais 1.518, um salário mínimo, e sim R$ 2.300, que até 2059 não interfere em nada no Instituto da Previdência e não vai prejudicar nenhum servidor ativo e também não vai prejudicar os futuros pensionistas e aposentados. Então, eu peço, senhores vereadores,
que nos ajude as pessoas que estão recebendo as suas aposentadorias. Afinal de contas, né, nós temos as pessoas que contribuem a vida inteira. Eu sei que vou contribuir por longos anos da minha vida ainda, mas para mim é gratificante saber que eu vou contribuir. Mas eu tenho pessoas, né, as pessoas do nosso município, que elas podem ter reduzido. Vai dar uma diferença pouca, no máximo aí R$ 135 para quem ganha, R$ 137 pelos meus cálculos aqui, para quem ganha até R$ 2.500, né? Mas já está ótimo, já está excelente. Qualquer, né, o pouco que a gente conseguir aí, né, que as pessoas recebam a mais, mensal, né, isso já é um benefício para as pessoas, né, diante da inflação que nós estamos tendo, diante do preço das mercadorias que nós vamos no mercado hoje, está tudo muito, muito caro, né? Então, o que eu quero pedir para os senhores vereadores? Ajude a contribuir para que essas pessoas aí tenham esse índice, né? Então, nós estamos falando do excedente, né, do 1.518 e passar aí, que o executivo passe, né, para R$ 2.300, que isso não vai interferir em nada, né, no futuro aí dos futuros pensionistas e aposentados. Então, eu peço a contribuição de vocês para que nós possamos aí, além de votar, eu sei que vai ser unanimidade, tenho certeza que vocês não vão querer, né, que os aposentados sejam prejudicados, e eu tenho certeza aí que o executivo vai estar analisando, porque eu vou estar cobrando, né, estarei postando nas minhas redes sociais a minha solicitação, e também vou estar cobrando isso, com certeza, porque isso deveria já ter sido feito, né, diante do Instituto. Nós sabemos que todo ano é feito o relatório desse cálculo atuarial que tem, né? Então, já poderia ter aumentado esse valor de um salário mínimo que já estava previsto desde 2019 e nunca foi mexido nisso. Então, eu peço ao Executivo que tome as devidas providências cabíveis quanto ao meu requerimento. Eu agradeço a todos. Obrigada. A palavra continua livre sobre o requerimento da vereadora Aline. A Eide. Eu também estive junto com a Eliane, ali, observando isso daí, e ouvi também algumas professoras aposentadas, né, e como a vereadora Aline coloca, nos 14% não há como mexer, mas nesse valor do salário há como mexer. Por quê? Porque sugerindo essa análise desse cálculo, é devido também à quantidade dos novos concursados, né? Então, vários professores e funcionários assumiram concursos novos. E se eles assumiram concursos novos, há grande possibilidade, junto, né, com a presidente ali, da presidência, né, da Previdência ali, e ela disse assim, tem como subir, né, tem como subir esse valor. Então, nós vemos assim que professores, não só professores, mas todos aqueles que estão aposentados, nós falamos de professores, porque são as classes mais próximas de nós, e que nós temos mais afinidade sobre isso, mas tem como aumentar então, né, desse valor do salário mínimo para 2.300 devido, né, à quantidade desses novos concursados. Tem o meu total apoio, já estava buscando algumas informações também sobre isso, mas você trouxe esse relatório e vamos nos unir, né, para que isso aconteça, para que o Executivo olhe com carinho, porque o desconto é bastante, né, para quem está aposentado, que não tem outras gratificações, que ele reveja isso com muito carinho, porque a possibilidade existe de fazer essa ampliação. A palavra ainda continua livre, Eugênia. Aline tem meu apoio, com certeza. Inclusive, na época que passou pela Câmara para votar, disse que ia ser só uns meses ali, que ia descontar, porque estava dando um problema lá, já ia parar. Eu acho que, eu não sei se tem algum lugar que é descontado, aposentado, do aposentado já trabalha quase a vida inteira para aposentar, aposenta, continua pagando de novo, sendo que não vai aposentar de novo. Quando o desconto é para aposentar lá na frente. E tem meu apoio, inclusive, na época, eu questionei muito aqui sobre para votar. Eu não sei se foi qual mandato que foi. Então, eu concordo com você, o
o aposentado, o coitado trabalha a vida inteira ganhando um salarinho e descontando para aposentar lá na frente com o salário, e vai ter esse 14%. O Ayrton ainda conseguiu lá dar um desconto, lá não sei como que ele fez lá, que eu acho que paga um pouco menos, mas está descontando a mesma coisa. Tem meu apoio sim, já que não pode voltar mais 14%, que dá um reajuste dos aposentados. Não porque eu sou aposentado, porque eu sou pelas pessoas que ganham um salário mínimo e aposentado e não dá para nada quase. E ainda desconta. Muito obrigado. Cássia. Boa noite a todos, senhor presidente, demais colegas, população que está presente e que nos assiste de casa. Tem meu apoio também, vereadora Aline, também estava pesquisando a respeito do assunto e é de suma importância, porque a pessoa, quando aposenta, ela já tem uma diminuição bem grande no salário e as despesas ampliam, desde a saúde, né, para a qualidade de vida. Então, se conseguir rever essa situação, pelo menos de estar elevando aí o índice, esse de 2.300, porque não vai atingir a todos, vai ser só aqueles que estão recebendo um salário mínimo ali até 2.300, né? Todos. Então, mas daí vai estar beneficiando principalmente aqueles que ganham menos, né? Isso. Então, tem total apoio e esperamos que o Executivo possa olhar com carinho aí a nossa população que dedicou uma vida toda ao município e agora, né, na fase já de estar usufruindo um pouco mais aí, tem esse, né, esse desconforto aí. Vereador Israel. Senhor presidente, é muito bom que isso aconteça, porque tem professora que veio me procurar sobre isso aí. Mas esperamos que o ofício de indicação da vereadora aí dá certo, né? E sobre o mandato, que o vereador Eugênio não estava sabendo, foi no mandato do Zé Carlos, que eu estava sentado nessa cadeira aí, quando foi votada, a Câmara votou. Eu não era vereador, mas quando eu vi a Câmara votando a pedido do prefeito José Carlos, grande amigo meu, ainda eu penalizei. Foi o seu José Carlos Gomes, ele deu um tiro no dedão do pé dele, fazer isso aí. E aconteceu porque esse 14% não era para ter votado, não era para ter mandado, poderia ter ser menos, porque está aí que a vereadora falou, até 2050, não pode mexer. Esperamos que o prefeito Ayrton aconteça, que faça desse aumento para 2.300, mas coisa não é fácil. Bom mesmo era não ter votado quando foi mandado aqui. O executivo não ter votado, não ter ponhado esses 14% em cima dos coitados, né, dos trabalhadores. Era a hora certa de discutir, hora certa. Agora se tornou difícil. Mas espero que a indicação da vereadora seja visto, né, que merece os aposentados. Mas estou falando de novo, não era para ter colocado em votação. E se tivesse colocado, ter votado contra. Falar, não, aqui vai atingir os aposentados, funcionários, né? Mas fazer o quê? Mas tá bom, isso aí não vai brigar. A palavra ainda continua livre. A vereadora Eide. Só fazendo uma correção aqui, 14% é uma lei federal, a Lei Federal de 108 de 2009, aí tem uma lei complementar, número 150 de 2015. Então, os 14% veio para a Câmara naquele momento, a Câmara votou por ser uma lei federal, não era uma lei municipal, os 14% é obrigatório em todo o território nacional. Então, foi uma lei que foi criada lá em cima, e essa lei veio, e quem era vereador naquela época foram obrigados, então, a votar aqui, mas é obrigatório essa lei. Então, a Lei Federal de número 108 de 2019, daí veio uma lei complementar, número 150 de 2015. Aline. Obrigada, vereadora Eide. Eu acho que nós estamos falando de leis, né? Eu acho que tem que ficar muito bem claro, nós não podemos, diante do plenário, distorcer os fatos que foram trazidos aqui, né?
o prefeito ele não vai dar nada para ninguém, e sim exercer a função dele, de que já era para ter feito o aumento desse índice. Segundo, 2019 não era nem o mandato passado, né? Foi o mandato anterior. Então, eu acho que o vereador nem aqui estava em 2019 para colocar que, né, deveria ou não. Então, o senhor não poderia justificar essa situação que o senhor colocou aqui também, né? Porque o senhor também não fez parte dessa casa que votou em 2019, né? E a lei é federal. Então, quando nós falamos de lei federal, essa lei federal, ela vem da esfera federal para o município, que ele é obrigado a executar. Assim como eu coloquei na minha fala, que se vier uma lei federal para baixar os 14%, aí sim o prefeito é obrigado a mandar para nós aprovarmos. Então, nós não podemos contrariar uma lei federal. Não estou aqui para defender ninguém, mas eu acho que o que é correto tem que ser falado e explicado. Então, eu não trouxe aqui nada que seja ilegal. A lei número 645 de 2019, que começou a ser executada em 2020, né, que foi implantada, era porque era obrigatório, segundo, né, o que a presidente também, conversei com a presidente do Instituto, me disse, né? Então, eu acho que fica mais fácil para nós, né, que fique bem esclarecido para a população, que nós não estamos aqui falando, né, de uma lei que não poderia ser votada. Essa lei é obrigado. Está correto, senhor presidente? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Eu não estou errada. Se a lei é federal, nós temos que executar. É isso? Agora, o que nós podemos pedir para o prefeito, né, é o que? Através do requerimento, para que suba o que excede dos R$ 2.300, que hoje está em 1.518. Isso sim, ele já deveria ter visto, não foi visto, e foi passando, e deixar de ser um salário mínimo e passar aí a cobrar a partir de R$ 2.300, né, os 14%. Então, quem ganha até R$ 2.300 estaria aí livre desse desconto. Então, já é uma ajuda boa, né, para os aposentados. Eu acho que agora ficou bem claro para vocês, né, senhores vereadores? Obrigada. Israel. Vereadora, o que eu quis dizer, que muitos não acreditam. Eles acreditaram que foi a Câmara e o Executivo que propôs esses 14%, que poderia mudar. É isso aí que eu quero dizer. Então, eu vi muitas pessoas falando, mas o prefeito, mas o vereador não podia ter votado. Você está falando aí, é uma lei federal, mas para muitos um entende, mas a maioria não entende. E foi onde a pessoa é prejudicada. Não é verdade? Porque a lei está rezando, está rezando que tinha que ser os 14%. Mas vai pôr na cabeça dos aposentados, funcionários, que é a lei? Como que apanhar? É isso aí que eu quero dizer. Continua livre a palavra sobre o requerimento da vereadora ali. Eugênio. Inclusive, na época, eu acho que o presidente era o senhor, né, Vargas? Era o presidente. Foi votado, propôs porque era federal, e nós votemos, sem querer, mas tivemos que votar porque era uma lei federal. Mas que nem o vereador Giló falou na época, ele falou que não votava, mas não podia nem falar que não estava aí. Quem votou foi nós e era uma lei federal, tinha que votar. O presidente era eu, nós fomos contra porque nós descontávamos 11% e pagávamos 11%. O doutor Revelino veio aqui, que era procurador da época, o prefeito era o Zé Carlos, o Israel tem razão, e falou, vocês têm que aprovar, porque é lei federal, não se discute, se cumpre. Não estamos aprovando, estamos se adequando à lei federal. E foi aonde que foi implantado, então, de 11 para 14 não tem o que fazer. Eu acho um absurdo também, porque nós pagamos imposto de renda, o aposentado paga imposto de renda, não deveria pagar, mas paga, porque já aposentou, já contribuiu a vida inteira. É a reforma da Previdência que fizeram, essa jaguarada lá em Brasília. E também quem já se aposentou, continuar pagando a aposentadoria para quem, às vezes, nem contribuiu nunca com um centavo. Também acho errado. E essa jaguarada que aprovaram essa reforma da Previdência, desse jeito, então não tem o que fazer. Mais alguém? Corja de vagabundo que tem lá em Brasília. Em votação, o requerimento da vereadora Aline.
Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários, que se manifeste. Não houve nenhuma manifestação contrária, fica aprovado por unanimidade o requerimento da vereadora. Porque é revoltante, porque é o seguinte, a pessoa já contribuiu a vida inteira, ainda aumentar e continuar pagando? Não tem condições. Se você já trabalhou seus 35 anos, tem o seu direito de aposentadoria, eu acho que tinha que zerar o pagamento, mas não, fizeram, complicou mais a vida das pessoas. Complicou para o agricultor, complicou para quem trabalha de carteira registrada, complicou para todo mundo. E aumentou a alíquota, que era de 11 para 17. A vereadora tem razão nesse sentido. É de 11 para 14. A indicação do vereador Eugênio. O vereador que apresente e subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao Poder Executivo Municipal que verifique a possibilidade de construir um pequeno barracão ou espaço com cobertura destinado à guarda da plantadeira entregue à comunidade Estácio de Sá no dia 3 de setembro do corrente ano, pela administração municipal, bem como dos demais equipamentos agrícolas que a comunidade tem à disposição, atendendo especialmente os pequenos produtores locais. A presente solicitação justifica-se pela necessidade de garantir a adequada conservação do equipamento entregue, assegurando sua durabilidade e pleno funcionamento, além de facilitar o acesso e utilização pelos produtores da comunidade. Trata-se de uma medida que contribuirá para o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à produção local. Vereador Eugênio Schelli. Antes de passar a palavra ainda para o vereador Eugênio, então, é revoltante essa situação aí, porque está com quase 2 anos que está lá no Congresso para ser votado aí a isenção de até 5 mil aí de imposto de renda. Mas nunca aprova nada, esbarra na burocracia e o povo que paga a conta, enquanto os vagabundos estão lá brigando por quem vai ficar, quem vai para a cadeia, quem vai perder uma... O certo era fincar todo mundo logo na cadeia e pronto, acabou. Põe a outra, e fazer outra eleição, porque lugar de bandido é na cadeia. Não é lá onde é que eles estão querendo estar, não. E não é só um bandido que tem lá, não. Tem um punhado. Era hora de fincar tudo na cadeia. Rodrigo, aproveitar o embalo. Eugênio. Tenho essa indicação, senhor presidente. Inclusive foi entregado o trator ao pessoal, ficou muito contente, mas eles esqueceram de pedir para o prefeito sobre uma cobertura para eles guardar aqueles implementos lá, que eles também não têm a condição de fazer, é uma coisa fácil de fazer. Inclusive, acho que tem uma verba que o prefeito vai ter que vai mandar para lá, e eles pediram para ver se ele consegue fazer uma coberta simples para guardar esses implementos aí. Pedido do povo lá, da presidente deles lá, estavam falando comigo, esqueceram de falar com o prefeito, mas eles mandaram falar aqui, e eu estou pedindo aqui que garantidamente o prefeito que conseguir fazer essa coberta para eles lá, que é muito necessário lá para a comunidade. Muito obrigado. A palavra continua livre sobre a indicação do vereador Eugênio. Rodrigo. Vereador Eugênio, você tem meu total apoio ao seu requerimento, até aproveitando aí a deixa, presidente, até a palavra final que eu pedi era sobre o que aconteceu na semana passada, né, sobre o evento que tivemos aí a honra e o prazer de participar de 2 entregas nas comunidades aí, né? No dia 3, participamos lá no Estácio de Sá, com a entrega de uma plantadeira, que a gente quer parabenizar aí o presidente, aí, os vereadores que estavam lá presentes. Talvez alguns outros não puderam estar presentes, mas a comunidade lá agradece. Em nome do presidente lá da associação, o Polaco, ele agradece a todos aí que esse projeto passou aqui na Câmara. Então, todos os vereadores votaram, aprovaram, para ser liberado esse trator, essa plantadeira lá para eles. Então é isso aí, presidente, eu queria agradecer aí, como diz a todos os vereadores, nós tivemos a honra de participar, o presidente, os vereadores, é isso aí. Já aproveitando também, já quero falar também do Caratuva também, né, foi duas entregas, que nem diz, para a gente, que nem diz, a gente fica alegre, muito contente, né, uma honra a gente estar podendo participando. Como é gostoso, né, presidente, estar participando quando a entrega assim, a gente vê a alegria da comunidade, o prazer que a comunidade está lá de recebendo, a comunidade tratando-se com carinho, te recebendo bem. Então, em nome lá também do presidente da Associação Ari, ele agradece também a todos os vereadores que votaram aqui. Lá foi um implemento um pouquinho maior, foi um trator com a plantadeira. Eles agradecem a todos os vereadores que votaram para ser liberado esse projeto, para poder entregar lá para eles. Então é isso aí, presidente, só queria salientar, para não deixar passar batido.
porque foi um final de semana, foi na quarta, na quinta, foi muito bom, foi muito, como diz, alegre estar lá, poder estar participando com as comunidades nessas entregas desses implementos. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Ninguém mais fazendo uso da palavra, coloca a indicação da vereadora Eugênia em votação. Quem estiver de acordo, pelo menos como se encontra. Os contrários que se manifeste. Não houve nenhuma manifestação contrária. Fica aprovado por unanimidade a indicação da vereadora Eugênia. Rodrigo, quer falar mais alguma coisa sobre isso aí? Eu também agradeço a todos os vereadores que participaram, os presidentes das comunidades, e a gente fica satisfeito quando consegue realizar o sonho da comunidade. Então, para nós é um prazer isso aí, estamos muito satisfeitos, e que mais comunidade vai ganhar também isso aí, já está chegando mais equipamento aí. Ótimo que aconteça esse tipo de coisa aí, porque se o povo fica bem, nós também, todos nós ficamos bem, que somos quem aprova os projetos para vir os recursos para as comunidades, para o município. Parabéns a todos, senhoras e senhoras vereadores, todos aqueles que estão nos assistindo, muito obrigado a todos, não consta mais nada na hora do dia, está encerrado.